Olá, vamos para mais um treinamento do SCIH. No treinamento desse mês, vamos falar sobre o controle de temperaturas ambientais. Explicando para vocês qual é o objetivo desse treinamento, para a gente reconhecer a relação entre a temperatura e a segurança do paciente. Muitos pensam, que é só mais um papel para preencher, mas não é. Ele tem um papel de suma importância frente ao controle de infecção, frente à segurança do paciente, tá? Identificar faixas ideais para diferentes setores hospitalares. Cada setor ele tem uma faixa, ele tem uma medida de temperatura ideal, tá? Então é só para vocês conhecerem e terem noção de como monitorar a temperatura do ambiente de vocês. Executar corretamente o registro e monitoramento das temperaturas e identificar ações corretivas em caso de desvio. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é a temperatura ambiental e qual é a sua importância, qual é a importância da temperatura, de verificar a temperatura no ambiente hospitalar. Temperatura ambiental, ela é medida, é a medida do calor presente no ar em um espaço, influenciada por climatização, ventilação, equipamentos, pessoas e condições externas, tá? Segurança do paciente. Por que ela é importante na segurança do paciente? É para evitar a proliferação de micro-organismos e reduzir o risco de infecção, tá? Um ambiente muito quente ou quente, fora da temperatura adequada, ele é um ambiente propício a ter mais micro-organismos circulando, Bactérias gostam de calor, de umidade. Conforto térmico, tá? Melhorar o bem-estar dos pacientes, dos acompanhantes e o nosso bem-estar, Trabalhar no ambiente refrigerado, ele dá mais conforto, Conservação de insumos e medicamentos, principalmente nas farmácias. A gente precisa ter um controle de temperatura muito rigoroso, porque a gente considera um ambiente crítico, Então a gente precisa ter esse controle de temperatura. E por último e não menos importante, que a gente precisa atender às normas, tá? A gente tem uma RDC, que é a RDC 50, que rege os hospitais e estabelecimentos de saúde, E tem a NR32, que ela define os parâmetros ideais, ou seja, a gente tem embasamento para estar cobrando isso. Continuando, tá? Aqui para vocês terem uma noção, parâmetro por área, tá? A gente tem área crítica, semicríticas e não críticas, e cada uma delas ela tem um controle de temperatura, uma temperatura ideal. Quando a gente fala de áreas críticas, a gente tem centro cirúrgico, CME, a UTI, os UCIs, laboratórios e farmácia. A temperatura ideal, que é recomendada, é de 18, a mínima é de 18 e a máxima de 24. Nas áreas semicríticas, nos exemplos, a gente tem as clínicas, consultórios, sala de exames. A temperatura ideal é de 21 a 26 graus. E nas áreas não críticas, corredores, áreas assistenciais, recepção, de 22 a 26. Procedimentos de monitoramento. A gente precisa ter um equipamento, que são os termômetros digitais, que a gente mais observa, dentro do ambiente hospitalar, onde tem esse equipamento. Com que frequência eu preciso verificar essa temperatura e o registro? A gente precisa fazer 3 vezes ao dia, que é manhã, tarde e noite, tá? Os registros, a gente tem que conter data, hora, temperatura, umidade e assinatura do responsável, tá? Em todos os horários, manhã, tarde e noite. E em caso de desvio dos parâmetros, registrar a ação corretiva imediatamente, tá? Ou seja, se a sua temperatura está fora do padrão, ela está muito alta, ela está muito baixa, você precisa registrar o que está acontecendo naquele momento. É o termômetro que não está funcionando, porque a gente teve uma queda de energia, precisa registrar isso, certo? E o que fazer? Tá, não tá, a temperatura do meu ambiente, do local onde eu trabalho, não está adequada. O que eu preciso fazer? Primeiro a gente vai fazer o ajuste no sistema de climatização. Se for geladeira, a gente consegue regular a temperatura da geladeira. Se for centrais de reza, a gente consegue regular. A gente mexeu, não conseguiu, aí a gente vai comunicar a manutenção do que está acontecendo, tá? E vai fazer o registro da não conformidade. Qual é o papel da equipe frente a isso? A vigilância contínua da temperatura ambiental, o impacto no controle de infecção, tá? Como foi falado no início,
bactérias, micro-organismos, fungos e vírus, eles gostam de ambientes mais quentes. Então, a gente não pode proporcionar isso para eles, tá? E, além da segurança do paciente, a gente também tem o conforto do paciente e também o nosso conforto, né? Nosso ambiente de trabalho. Por fim, tá? O controle da temperatura ambiental é uma medida direta de segurança do paciente e qualidade assistencial. E cumprir normas é proteger vidas. Obrigada.